Olá, eu sou a professora Maria Dirce, meu apelido é Didi, sou professora de História e Pedagoga da Rede Estadual, né, de Minas Gerais. Eu vou estar com vocês durante esse período da pandemia do coronavírus, trabalhando uns temas, né, de História do 9º ano, que estão contidos no nosso currículo referência de Minas Gerais. Eu espero que essa fase passe o mais breve possível para vocês estarem retornando para as escolas e encontrando com os professores de vocês. Hoje, nós vamos estar trabalhando, né, a transição da monarquia para a nossa primeira república. Vamos lá. A gente vai estar vendo, então, como eu falei, né, o que levou à queda da monarquia no Brasil, né, para a gente estar chegando à proclamação da República. Eu trouxe aqui para você, né, a primeira bandeira republicana, né, brasileira, que ela não é como é a nossa bandeira atual, e trouxe aqui a bandeira do Império, né, que durante todo o Império brasileiro. Quais que foram, né, essas questões que levou, né, o fim da monarquia no Brasil para a gente estar implantando a República? Nós tivemos várias questões, só que eu trouxe aqui para vocês as 3 questões mais importantes. A primeira dela é a questão militar. Nós tivemos, né, no final já lá da monarquia, a Guerra do Paraguai, né, guerra por causa de território. Essa guerra, então, ela levou vários militares, né, brasileiros, né, para estar lutando de frente nessa guerra. E, inclusive, foi, né, recrutado inúmeros escravos, com a condição de que quando esses escravos voltassem, né, da guerra, se a gente saísse vencedor, eles seriam libertos. Porém, né, essa condição, né, que as autoridades falaram para eles, isso não aconteceu, na verdade, quando eles retornaram. E uma outra situação também, que os próprios militares, né, que aqui da época da República, da época da monarquia, né, eles queriam ter, né, autonomia e, infelizmente, também o rei não deu essa autonomia para eles. Aí o que aconteceu? Eles, então, ficaram insatisfeitos, né, e começaram, né, a se rebelarem contra, né, o governo monárquico. Uma outra questão foi a questão religiosa, né, que o governo começou-se a ter muitos problemas com a igreja. A igreja, ela era dependente, né, do Estado, era ligada ao Estado, mas a gente teve várias situações, mas a situação que realmente culminou, né, com a desagregação, né, da igreja com a monarquia, o descontentamento, foi um incidente que aconteceu, né, que o Papa, né, da época lá, pediu a 2 bispos brasileiros que prendessem, né, pessoas que estavam, né, a favor da maçonaria aqui no Brasil. E o Dom Pedro, ele era maçom. Aí, então, o Dom Pedro pediu, né, para estar soltando essas pessoas, eles não soltaram, e aí, então, houve um clima, né, bastante forte de atrito, né, entre eles, que aí realmente ficou insustentável esse apoio, né, essa ligação, a igreja ser totalmente dependente da monarquia ou do rei, né? Aí nós tivemos a grande questão também, que foi a questão abolicionista, né? A gente sabe que, eu vou falar um pouquinho para frente aqui, que a abolição aconteceu em 1888 e o governo também imperial, ele prometeu que ia indenizar esses donos de escravos, esses grandes latifundiários. E isso, na prática, também não aconteceu. Aí tudo isso gerou todos esses descontentamentos que levou realmente ao enfraquecimento, né, da monarquia aqui no Brasil. Eu trouxe uma charge aqui bastante interessante, né? Onde, de um lado, né, o rei falando aqui, né, o governo vai cair, já briguei com os fazendeiros e com a igreja, né? E vem um militar e coloca, quem mandou criar, né, questões militares? Então, foi as 3 questões que eu trouxe para vocês, né, que
todos esses grupos muito descontentes realmente com a forma, né, que o Dom Pedro estava, né, dirigindo o nosso país. Bom, dentro da sociedade da economia, né, a primeira coisa aqui que a gente tem que lembrar é que no final já da metade do Império para frente do Segundo Reinado, a gente teve uma grande expansão cafeeira, né, dentro da economia, principalmente lá no Oeste Paulista. Mas também surgiu, né, nessa época, né, que a gente chama a época do Mauá, que foi aí, né, a questão, né, do aumento das indústrias, né, e aí criou-se novos bancos, teve um desenvolvimento muito grande com a criação, né, de estradas de ferro e mais, né, muitas coisas que realmente foram trazidas aí de desenvolvimento nessa época aqui no Brasil. As transformações, né, elas eram um pouco limitadas porque, na verdade, a gente teve uma permanência ainda de muita coisa de ser, né, a exportação agrícola, ela era ainda o nosso forte da nossa economia, porque, na verdade, a industrialização ela estava no começo e era uma industrialização ainda bastante tímida e dependente, né, de outros países compradores. E claro que aqui, lembrando que São Paulo, né, e Rio de Janeiro, na época, eram as duas cidades mais fortes, né, economicamente que a gente tinha, tá? Permaneceu, apesar desse desenvolvimento, permaneceu no Brasil ainda, né, a questão da estrutura agrária e social em todas as outras regiões, porque onde, na verdade, desenvolveu foi só Rio de Janeiro e São Paulo mesmo, tá? E a mão de obra, né, ela era mão de obra escrava, já tinha acontecido a abolição em 88, mas ela foi sendo gradativamente substituída por imigrantes, né? No início, imigrantes italianos, alemães, que foram os mais fortes, né, no início da nossa imigração. E o trabalhador dos imigrantes, normalmente eles eram feitos, né, nas primeiras indústrias aqui, mas era bastante tímido ainda o desenvolvimento industrial. Oh, desculpa. Bom, a Lei Áurea, então, aqui em 88, eu quero mostrar para você, né, que ela trouxe, né, esses ex-escravizados ficaram sujeitos a muitos preconceitos aqui, né, confirmados por teorias racistas, né, e sociais da época, tá? E eles, para eles, né, nada estava representando essa abolição da escravidão, porque eles foram libertos, mas, porém, o governo não fez políticas públicas para estar, né, colocando essas pessoas no mercado de trabalho, dando condições, né, suficientes para que essas pessoas, né, sobrevivessem de maneira digna. Aqui, inclusive, tem uma imagem, né, de uma família, né, num casebre muito pobre ainda lá na fazenda, né, mas já na verdade, sem aquela condição que ela tinha lá de escravo. Após a abolição, então, o negro ele foi excluído do mercado de trabalho aqui no Brasil totalmente, tá? Eles fizeram, né, leis que eu vou estar mostrando, né, agora para você, né, que nada favorecia esse escravo. Então, esse ex-escravo, ele só trabalhava em serviços pesados, né, e que nada acrescentava para eles em melhoria de vida. A exclusão, então, né, o governo achava que tinha sido uma exclusão legalizada, né, quando ele coloca que eles fazem leis, né, implícitas e explícitas, né, que escravizados não podiam ter certas profissões. As profissões deles eram as profissões as mais miseráveis que tinham, tá? Né? Quando eu coloco miseráveis, eram aquelas profissões de ser, né, trabalhar só na construção civil, naquele serviço mais pesado que tinha lá na fazenda, né? Mas eles não serviam para estar, né, dentro de uma casa de um senhor, porque a cor prejudicava, né? E muitas coisas mais.
Os lotes de terras também que antes eram usados, né, que eram livres e qualquer pessoa livre podia estar usando, né, esses lotes para sua plantação, o que que eles fizeram? Eles começaram então a doar esses lotes para os homens bons. O que que são esses homens bons para, né, essa classe da época? Era a pessoa branca, católica e que tinha família. Então, claro, o negro, o pobre, mais uma vez ficou excluído, né, nessa condição aqui desses lotes, nessas sesmarias que a gente chamava na época. Então, claro que o poder público, né, em momento nenhum, ele faz nada, nenhuma política para estar, né, inserindo esse negro na nova sociedade que estava por vir. A lei de terras, que aconteceu aqui no Brasil, né, um pouco antes, que foi em 1850, também foi outra situação extremamente difícil, porque as pessoas que tinham terras que eram do Estado, né, que pertenciam ao Estado, mas que elas ali plantavam para sua subsistência, com a lei de terras, então, em 1850, passou-se, você só poderia ser dono da terra se você pagasse por ela. E claro que a maioria das pessoas que moravam ali, né, eram os negros ou as pessoas muito pobres e que elas não tinham essa condição de estar comprando lote nenhum de terra. E o discurso ideológico falava que a população negra, né, ela não era adequada para um trabalho assalariado, né, porque eles tinham medo de fazer essa miscigenação. Então a gente chama, né, a gente fala que aqui houve uma tendência, né, das pessoas fazer o branqueamento da população brasileira, né, o medo da miscigenação, e aí então a gente chama aqui, né, entre aspas, que eles quiseram fazer o branqueamento porque eles achavam que o branco era mais inteligente, que o branco fazia mais, que o branco pensava melhor. Bom, a perda da monarquia, então, né, com todos esses fatores que foram acontecendo aí, claro que eu estou colocando a questão aí toda do negro, mas o negro lutou muito, né, para ter a sua liberdade e a sua autonomia. E aí, com isso, então, né, nós vamos estar vendo aqui agora todos os fatores que realmente levou, né, a decadência aqui da monarquia aqui no Brasil para a gente proclamar uma república, né? A falta de habilidades do imperador, né, do Dom Pedro, para estar resolvendo todos os impasses, os problemas que tinha, além dele estar totalmente desanimado, porque ele não via uma perspectiva de ter um terceiro reinado aqui com a sua filha Isabel, porque a Isabel ela era casada, né, com um francês, e esse francês ele era dito como muito chato, né, ele era uma pessoa muito sem carisma, né, com as pessoas. Então aí o Dom Pedro achava que não ia existir um terceiro reinado para a princesa Isabel assumir, porque possivelmente o marido ia estar por trás das decisões. E uma outra coisa que agravou também foi que ele estava doente com uma diabetes, e essa diabetes realmente debilitou muito, né, a questão da saúde dele, e ele então ficou meio que, né, meio sem vontade de trabalhar, né, de estar resolvendo os impasses para que a monarquia não acabasse. Ele perdeu também, claro, o apoio de vários grupos sociais, um deles, inclusive, os grandes latifundiários, mas nesse momento a gente já tinha aqui no Brasil também, né, outras classes sociais surgidas da indústria, que eram os operários, né, os industriais que estavam vindo. Então, com isso, então, claro que ele vai perdendo todo esse apoio, e aí, então, a nossa tendência realmente é a monarquia vir a cair.
O projeto republicano, presidencialista e federalista, eu vou estar falando no próximo slide sobre a questão do manifesto, né, do manifesto republicano, que pregava isso, a difusão das ideias liberais e positivistas em favor da república, tá? Essas ideias vieram da Europa, nós vamos estar vendo que o Augusto Conte teve uma grande influência nessa questão, inclusive também com a questão da liberdade lá dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos da América, e a influência dos países vizinhos, né, que está aqui, que foi os Estados Unidos da América. Aqui mostra, tem uma gravura aqui muito interessante do Dom Pedro, né? A gente vê aqui o descaso dele lendo um jornal, dormindo, né, numa apatia enorme, enorme. Bom, em 1870, então, funda-se no Brasil, em São Paulo, tá? O PRP, que é o Partido Republicano, e com isso, então, eles fazem, né, um manifesto republicano onde eles reivindicam inúmeras coisas dentro desse manifesto, tá? E aí, então, quais, né, as reivindicações, né, que esse manifesto, né, deixa para a gente. Isso daí eu vou deixar para vocês pesquisarem, porque a gente vai estar vendo um pouco mais para frente na próxima aula, tá ok? Aí, então, né, a proclamação da República, ela vai estar, né, aproximando militares e republicanos. Houve também a adesão de alguns monarquistas também que foram a favor, né, dessa república, e teve também os boatos, né, que o Dom Pedro iria, né, reprimir os militares. E aí, claro que todos os militares, então, ficaram a favor da proclamação, né, de fazer uma república no Brasil. Aí, até que, enfim, né, no dia 15, aqui está um jornal, né, falando Viva a República Brasileira, e aí, no dia 15 de novembro, então, o Deodoro, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, num golpe, tá? Foi num golpe, ele então, né, proclama aqui, junto com as tropas, proclama a República Brasileira. O Dom Pedro I, então, ele vai, né, e exila com a sua família na Europa. Os republicanos concordavam com uma coisa: todos queriam a República. Mas aí também eu vou deixar para você estar pensando que república seria essa? Que república que nós vamos estar começando no Brasil? Será que ela incluiu a todos? Todos tiveram a participação? Ou somente a elite ficou? Pensem que na próxima aula nós vamos discutir. A primeira fase da República, a gente fala que ela teve duas fases, que foi de 89 a 94, que foi a República da Espada, e de 94 a 1930, a República Oligárquica. Na próxima aula, a gente vai estar vendo até aproximadamente, eu penso que até 1910, que foi uma parte dessa primeira República. Aí eu vou deixar aqui para vocês uma atividade, inclusive usando a mesma imagem que eu já coloquei ali atrás da apatia do Dom Pedro, tá? No final. E aí vocês vão estar analisando a charge com bastante critério, tá? Porque tem perguntas, né, criteriosas ali, de observação mesmo, as perguntas muito simples que vocês são capazes, né, você é capaz de responder, e se tiverem dúvida, tirem com o seu professor ou comigo mesmo, né, em qualquer retorno que a gente tiver aqui, tá? Aí tem um textinho, né, que é o comando, no caso da minha atividade, que vocês leiam aí com bastante atenção. Você vai estar vendo que é um texto, né, que ele está escrito com o português da época, né, que é muito interessante, mas é claro que a gente consegue entender muito bem o que o texto está nos dizendo. E aí você vai estar respondendo no seu caderno essas 4 perguntas aí, né, e depois para você estar discutindo com o seu professor, com seus colegas, lá quando vocês retornarem para a sua sala de aula. Na próxima aula, então, nós vamos estar vendo, né,
a primeira república no Brasil. Eu acho que dá para a gente estar indo até, né, mais ou menos 1910. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Até breve e um forte abraço para você.